Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e a gente está discutindo o anteprojeto que trata das alterações no Código Penal e um dos itens é a questão do aborto. O Milton Luiz da Silva, em Palhoça, diz assim: o aborto é um crime contra a vida, só Deus tem o direito de tirá-la. Acho que antes de discutir isso, deveríamos discutir a reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou a idade penal, é o que diz o Milton, em Palhoça. Aqui o seguinte, o Daniel em Palhoça também, ele acha que discutir aborto é discutir a pena de morte de quem ainda nem tem como se defender. É o Daniel em Palhoça. O Edson Genski, ele acha que o aborto só no caso de nascer sem cérebro. O resto sem chance para o aborto, é o que diz o Edson. Deixa eu contribuir com o Daniel ali da Palhoça, que ele falou sobre a pena de morte para o defeso, para o incapaz, nesse caso. Você sabe qual é a diferença, Igor? De um feto de 4 semanas ou 5 semanas e você...